E aí galera, beleza? Estou de volta para mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um dos cursos básicos de estrada e hoje a gente vai falar de clonagem, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou o Xuxa e esse é o seu ProRest Slide. Galera, só um recado aqui para vocês. Primeiramente, não esquece de avaliar, não esquece de deixar o like. Já deixa o like agora. Se você não gostar do vídeo, no final você tira o like. Daí você coloca um dislike, mas não esquece de avaliar não. Não esquece de deixar um like ou um dislike aí no vídeo pra gente. Beleza? Outra coisa, esse vai ser nosso último tema. Nós vamos falar de clonagem. Daí, quando a gente terminar a clonagem, eu vou liberar para vocês o link para vocês assistirem um curso básico de parcial. É uma experiência que eu fiz. Eu acabei lançando o parcial antes, mas o parcial faz parte desse curso aqui. Então vocês vão aprender parcial também e a gente encerra o básico de estrada, beleza? Daí quem solicitou o certificado, quando estiver assistindo essa aula aqui, já entra em contato comigo e fala, Xuxa, já estou assistindo a última aula de clone, como está o certificado? Eu já vou dando indicação para vocês de como está o certificado, beleza? Então é isso aí. Quem não solicitou o certificado ainda, pode estar solicitando comigo pelo WhatsApp. Tem meu WhatsApp na descrição desse vídeo e no final desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Galera, clonagem. Clonagem é quando você pega um aparelho. Imagina que você tem um aparelho que tem uma certa programação nele, certo? Você faz um aparelho que você colocou a mais na programação fazer exatamente a mesma coisa que aquele aparelho que você escolheu clonar, certo? E depois você altera, a partir do momento que você clonou, você altera as posições, altera as configurações daquele aparelho para ele funcionar independentemente, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou até deixar esse formatinho V aqui, certo? Ó, chamei meus aparelhos aqui, certo? Vou fazer um efeito, certo? O efeito eu vou colocar uma wing de 2 com um bloco de 2 e eu quero que ele seja no formato Chase. Eu coloquei grupo de 2, né? Pelo jeito, eu quero bloco de 2. Beleza. Esse daqui é nosso efeito, certo? Vou deixar ele pela metade do tempo. Então tá aqui, certo? Então eu deixei meu efeito feito. Vou pegar, vou gravar no executor aqui, certo? Então eu tenho aqui meu executor com esse efeito aqui. Vou chamar meus aparelhos, certo? Vou fazer um efeito de cor. Vou colocar aqui no High Valley um preset vermelho, um preset verde. E vou fazer meu efeito. Certo? Vou fazer branco para ficar lado a lado. Então tem aqui meu efeito rodando, certo? Vou gravar aqui também. Eu estou fazendo exemplo com efeito, mas não precisa ser feito, certo? Pode ser também cenas, ó. Vou chamar esses 3 aparelhos, esses 2 e esses 3 aparelhos aqui. E vou gravar uma cena. Vou colocar uma corzinha, né? E vou gravar uma cena aqui. 3 cenas é suficiente para a gente fazer nosso exemplo. Beleza? Então é isso aí. Galera, para efeito, ficou faltando uma coisa no vídeo de efeito. Eu vou passar para vocês aqui agora. Certo? A gente tinha, quando eu estava falando para vocês sobre o absoluto e sobre o relativo, eu esqueci de colocar uma posição para vocês, certo? Sobre o modo absoluto e o relativo.
Eu considero isso avançado, mas eu acho legal mostrar para vocês aqui. Ó, eu vou abrir 4 aparelhos aqui, ó, e vou fazer um efeito normal, certo? De dimmer. Pode ver que o efeito ele vem, você vê pela essa barrinha aqui, ele vem de 0 a 100, certo? Então ele é absoluto, ele vai respeitar de 0 a 100 que você colocou no edit, de 0 a 100. Se você pegar e tiver os aparelhos, por exemplo, aqui, ó, vou colocar os aparelhos a 50% de dimmer, vou gravar no executor, ó, tô com o aparelho a 50% de dimmer. Se eu chamar o efeito, ó, ele vai de 0 a 100. Ele continua de 0 a 100, certo? Agora, se eu pegar e fazer o efeito, eu vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar o efeito de... Eu quero que ele vá de 20 a 40, certo? De 20 até 40. E vou ligar ele aqui, ó. Eu tô com ele no 50. A hora que eu ligo ele de 20 a 40, ó, ele tá indo de 20 a 40, tá vendo, ó? Então, beleza. Então, isso é um efeito absoluto. Não importa o valor que tenha nos aparelhos, ele vai obedecer o que você colocou no mínimo e no máximo da curva. Agora, se eu chamar os mesmos 4 aparelhos, fizer o mesmo efeito e mudar ele para relativo, colocar aqui 20 e 40, ó. Se eu pegar, desligar, dar um off aqui no meu e chamar, ele vai vir de 20 a 40, certo? Porque eles são desativados. Porém, se eu der um valor para eles, ou seja, se eu chamar uma cena que ele está a 50% e chamar o efeito, olha o que ele vai fazer. Tá vendo? Ele está fazendo o efeito somando, certo? Então ele pegou os 50 que você já tinha, entendeu? E fez o efeito de 70 a 90, certo? Vou chamar aqui para ver melhor, ó. Tá vendo, ó? O efeito está indo de 70 a 90, ou seja, ele está fazendo a cena a partir dos 50 que você já tinha aqui. Se você pegar, por exemplo, pegar esses mesmos aparelhos aqui, ó, gravar ele a 10%, ó, e colocar ele aqui no 10%, ó, e chamar o efeito, ó, ele vai fazer o efeito do 30 ao 50. Do 20 ao 50, desculpa. Não, do 30 ao 50 mesmo. Certo? Ou seja, uma curva absoluta, ela pega exatamente o máximo e o mínimo que você decidiu. Quando você faz uma curva relativa, ele vai pegar essa diferença aqui, certo? A diferença de 20 para 40 não são 20 passos. E vão colocar somando o valor que já tinha. Tá vendo, ó? De 30 a 50, tá vendo? Aqui, se você chama aqui, ele vai de 70 a 20. Então, ele vai ser relativamente proporcional ao valor que você chamou aqui, que você gravou o seu aparelho, entendeu? Quando você mexe com posição, é bastante importante que você pode partir a partir da posição que você criou. Quando você tem um efeito absoluto e quando você tem um efeito relativo. Aqui, ó. Deixa eu ligar o 3D aqui.
Deixa eu desligar esses dois aqui. Vou desligar esses dois aqui. Certo? Ó. Chamei meus aparelhos, ó. Vou colocar numa posição de frente, ó. Vou fazer um efeito, ó, de tilt. O efeito ele é relativo. Vou colocar de frente a teto, ó. Ele transformou em absoluto porque eu escolhi que eu quero que vá da frente e eu quero que vá para o teto, certo? Vou colocar 6 aqui, ó. E vou chamar, ó. O efeito ele vai variar da frente até o teto, certo? Agora, se eu pegar o mesmo efeito e colocar ele em relativo, ó, tá vendo? Ele vai somar as posições. Então, ó, a diferença. Aqui ele está indo da frente até o teto. Aqui ele está pegando a posição frente e está somando e fazendo o movimento lá no alto. Entendeu? Vamos supor que eu tivesse feito aqui 10 e 20. Bem fechadinho aqui, certo? Ó. Ele tá na ele é relativo, certo? Ele está fazendo aqui perto da frente. Se eu colocar na posição teto, ele vai fazer próximo da posição teto. Se eu colocar no DJ, ele vai fazer próximo à posição DJ. Na plateia, ele vai fazer referente à posição plateia. Na frente, entendeu? Essa é a diferença de absoluto e relativo. Agora esse daqui, ó, esse daqui não, ó. Por mais que eu mude a posição, aqui mudou porque eu mudei o tilt. Aqui a gente tem só, desculpa, aqui mudou porque eu mudei o pan. Mas ó, a abertura do tilt continua a mesma, tá vendo? Ó? Eu mudei a angulação de pan e eu não tenho pan no efeito, então por isso que entrou, mas ó, a abertura continua sempre a mesma. Por isso que é absoluto. Entendeu? Vamos lá, ficou faltando isso na última aula. Galera, clonagem. Para você chegar em clonagem, vocês podem escrever clone na linha de comando. Você pode dar Ctrl C 2 vezes, que é copy. Vai ser a clonagem. Ou você pode vir na tela de clonagem, que é essa daqui, certo? Aqui é a sua tela de clonagem. Eu vou ensinar a fazer o clone simples pela linha de comando, beleza? Então vamos supor, ó, eu vou pegar e vou mudar o layout view aqui, certo? Deixa eu pegar esses aparelhos aqui, vou abrir eles aqui e vou ver no 5R. Esses aparelhos são essa linha aqui, certo? Então eu vou pegar essa linha aqui agora, e vou passar para cá. Então esses são os aparelhos novos meus que entrou na programação, certo? Que eu vou querer clonar. Vamos supor que eu tivesse feito patch de aparelhos novos, certo? Então, vamos supor que o meu mapa é assim, tenho esse V no meu mapa. De repente eu fui fazer um festival e no festival eu tinha uma linha a mais, certo? Daí vamos supor que essa linha tá reta aqui. Deixa eu abrir aqui para ficar assimétrico. Eu tenho 6 aparelhos aqui e tenho 6 aparelhos aqui. Vamos supor que esse aqui é meu mapa novo. Daqui é meu mapa novo, certo? Então, quando eu chamo meus aparelhos, minha programação, ela vai vir só com os moves de baixo, porque eu não tenho ainda os moves de cima
feito na minha programação, certo? Daí eu quero que esses aparelhos de cima entrem na minha programação. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou deixar menos aparelhos aqui em cima, para a gente poder entender melhor a clonagem. Então eu tenho 5 aparelhos nessa linha, 5 nessa linha. E eu tenho esse meu V no meu palco, certo? Que eu quero clonar. Vamos supor que eu vou estudar o palco, né? No meu caso aqui, eu acharia legal o que está fazendo aqui no 1, fazer igual aqui no 1. O que está fazendo no 2, fazer igual no 2. No 3 com o 3, no 4 com o 4, no 5 no 5. Daí eu não tenho o sexto aparelho, então eu pularia o sexto, pularia o sétimo e vinha na sequência do 8, certo? Então, estudando isso, eu vou ter que escrever a linha de comando. Eu posso vir clonando um por vez, tipo copy feature. Daí eu vou colocar 101 et 301. Se eu fizer isso, eu vou clonar esse primeiro aparelho com esse aparelho aqui, certo? Esse aparelho aqui vai começar a fazer exatamente a mesma coisa que esse aparelho faz. Eu posso clonar por linhas completas, por exemplo, copy feature. Eu posso vir, eu não quero clonar essa linha toda, então 101. Desculpa. Não é uma sequência? Então eu coloco true 105, que é o último aqui embaixo. O 6 não conta porque não vai clonar. Daí et, daí eu coloco 301 true 305. Daí eu vou clonar essa linha toda aqui. Vamos fazer agora para ver o que acontece? Quando eu dou please, ó, ele vai abrir essa tela aqui. Dentro dessa tela ele está me mostrando o que está clonando. Se você digitou errado, essa tela já mostra para você. Então ele está indo do 1 para o 301, do 102 para o 302. Nem sempre vai ser bonitinho aqui a numeração. Aqui está bonitinho porque está organizado. Você pode pegar palco desorganizado. Então o que vale é a numeração que você vai anotar na hora de você fazer, certo? Beleza, deu certinho, eu dou um prepare. Dentro desse prepare você vai ter várias opções. Eu não vou explicar todas as opções aqui. Eu só vou dar aula simples. Se você quiser aprender a fazer clone mesmo, eu tenho 2 aulas de clone completa no canal, beleza? Lá no meu curso completo. Ó, o que eu costumo fazer é o seguinte. Se o seu layout já está pronto, o nosso já está pronto. Eu posso desligar o layout, porque senão ele vai clonar por cima do layout. Então você pode vir aqui e desligar no layout. Daí o resto você pode deixar clonar. O grupo, às vezes também é interessante não clonar o grupo, dependendo de como você gravou seu show. Mas como aqui é um básico de estrada e normalmente vocês vão ter shows simples, você pode sim estar clonando o grupo, beleza? Daí você pega e dá um clone. Como que funciona essa linha aqui? Cancelar ele não vai clonar. Low prioridade. Se tiver alguma coisa gravada no aparelho que está recebendo o clone, e você colocar um low prioridade, ele vai receber todas as informações novas do seu aparelho, porém o que já tinha gravado lá vai continuar. Isso eu explico direitinho no meu curso completo, beleza? O merge, ele é ao contrário do low prioridade. Se tiver alguma coisa gravada, certo? Ele vai somar por cima. Se tiver o mesmo atributo, vamos supor, você tem uma palheta de cor gravada no mesmo executor. Ele vai passar por cima. Porém, o lugar onde não tem nada gravado, onde está em branco, ele vai manter ali para você. Ou seja, vai somar os dois, porém, a prioridade vai ser do que vem do clone e não do que está no aparelho, certo? Aqui, a prioridade vai ser do que está no aparelho. Aqui vai ser a prioridade do clone. E o overwrite, ele não quer saber o que tem ali dentro. Ele vai destruir o que tem ali dentro e vai colocar a informação nova. Beleza? Mas isso tudo eu explico com exemplos lá no meu curso completo.
Tá? Se vocês tiverem curiosidade, entre em contato comigo, que eu passo o link dos vídeos completos de clone para vocês darem uma olhada, beleza? Independente se vocês forem fazer o curso comigo ou não. Que essa parte de clone já se encontra na parte de graça do curso. E vocês mesmos podem entrar no canal e procurar a aula completa de clone, beleza? Vou colocar aqui, quando você está fazendo para um recipiente vazio, ou seja, você está clonando para um lugar vazio, tanto faz. Qualquer um dos três vai fazer a mesma clonagem, porque o seu aparelho não tem nada gravado nele. Então você pode colocar qualquer uma das opções que vai funcionar. Eu acabo colocando sempre o merge por costume, mas qualquer uma delas funciona. Então vamos lá, merge, ó. A partir do momento que eu fiz, ó, 1 e o 2 copiou no 2 e no 3, 1 e o 4 copiou, o 3 e o 4 copiou no 3 e o 4, e o 5 sozinho copiou no 5, certo? Daí, para você fazer a clonagem daqui, ó, você não tem o 7. Mas lembrando que poderia ser que aqui estivesse em ordem. Se aqui estivesse em ordem, aqui ia ser o 6. Eu vou até mudar isso lá para vocês poderem ver a diferença. Senão vai ficar muito organizadinho. Tá vendo? O 308, ó. O 308 ele vai ser 306. Cuidado para não confundir o que eu estou fazendo aqui, tá? Deixa para reparar lá no layout que a gente está fazendo. Esses pontinhos vermelhos que apareceram aqui, tem uma aula no canal também na parte avançada, também já está na aula de graça, que são erros da mesa. Eu aconselho todo mundo a assistir esse vídeo, esse erros da mesa. Se você não tiver o link também, entre em contato comigo e pede o link para mim que eu passo. É muito legal você saber quando aparece esses pontinhos vermelhos, quando aparece risquinho azul. É muito legal. Beleza? Eu deixei aqui até de propósito para poder falar isso para vocês aqui. Então, assim, continuando a clonagem, agora a gente tem que clonar desse lado aqui, certo? Então, a gente não pulou o 6? Agora a gente vai ter que pular o 7. Então, o próximo a ser clonado vai ser o 8, se a gente for clonar daqui para cá. Se bem que clonar a gente pode fazer ao contrário também, seleção ao contrário. A seleção importa. Então, eu posso vir do 12, como eu comecei do 1, eu posso começar do 12. Então, tanto faz o lado que você vai clonar. Lembrando que se você for clonar desse lado aqui, você tem que lembrar de pular o 107. Porque você não clonou o 106, que não existe o sexto aparelho. Então, você tem que tirar os dois do meio, senão o seu efeito não vai ter simetria. O seu efeito vai ficar torto. Então, a gente pode ir do 108 para o 112 ou do 112 para o 108. Entendeu? Então, vamos fazer ao contrário. Copy, copy. Feature. 112. True. 108, certo? At. Se eu fiz ao contrário desse lado, eu tenho que fazer ao contrário desse lado também. 310. True. 306. Cliquei. Prepare. Não clono o layout. Depois eu vou clonar uma vez com o layout para vocês verem o que acontece. Então é no layout. E clone. Merge. Olha lá. Agora criou a simetria, tá vendo? A mesma simetria que tinha. Se você vir nos outros efeitos da programação, ó, pode ver que ele vai e passa, ó, que ele vai passar direto, ó. O verde, ó, os três primeiros, Esses dois são apagados, esses dois são apagados, esses dois são apagados, esses dois são apagados. Foi assim que a gente fez a programação. Então vai funcionar para o seu show inteiro, entendeu? Então você clonou seu show inteiro. Agora, ó, eu dando um backspace, muita gente fala assim, se eu clonar errado, o que eu faço para tirar um clone errado? Um backspace, tira o clone errado, tá vendo? Ó, como a gente entrou no setup da mesa, o OP só deu uma opção. Então você não tem mais opção de OPS. Pô, mas eu tenho que trocar esse clone desse lado também. Você tem várias formas de você tirar um clone errado. Uma das formas de você tirar o clone errado é você pegar um aparelho em branco e clonar por cima do aparelho que você clonou errado. Você tirou o clone. Outra forma é o comando replace. Entendeu? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Você pode colocar replace. Você coloca aqui em opção de digitar, tá vendo? Ó?
Você vem aqui, tira o shortcut para dar em posição de você poder digitar. Você coloca replace. Feature 301 true. Lembrando que não é só o que está em branco aqui, é a linha toda que está errada. Ele está em branco por causa dessa cena, mas em outras cenas ele tem coisa também. Então você coloca true 305, ou seja, todos os aparelhos que você quer limpar, if sequência. Não, desculpa. Copy, feature 301, width 305, it, coloca um it, if, sequência. E dá um enter. Dá um ok. Ele tirou toda a programação do aparelho, certo? Esse aparelho não tem programação mais nenhuma, certo? Então, isso é uma outra forma de você clonar, tirar o clone. Porém, eu não uso nenhuma dessas. O que eu faço é, eu preciso clonar. Se está errado, eu vou ter que clonar certo. Eu clono de novo e dou um overwrite. Lembra que o overwrite que eu falei substitui tudo? Então, eu acabo arrumando a clonagem. Se eu fiz a clonagem errada, eu dou um overwrite e tudo se acerta. Beleza? Então, vamos lá. Então, agora eu tirei a clonagem aqui, comecei do zero para poder mostrar uma coisa para vocês aqui, certo? Deixa eu voltar os atalhos. Então, vamos lá. Se eu pegasse aqui, fizesse assim, ó. Copy, feature, que é o que eu vejo muita gente fazendo na estrada. 101, true. São 10 aparelhos. Então, 101, true, 110, at 301, true, 310. Please. Então, prepare, tira o layout, clone, merge, ó. Beleza, clonou. Só que, ó, ficou torto, tá vendo, ó? Eu tenho, esses 3 estão legal, esses 2 estão legal. Agora o 106 já veio para cá, ó. O 107 veio para cá. Os 2 vazios veio para cá. Porque você clonou em sequência. Então, clonar em sequência, a não ser que seja tipo lâmpada básica, frente, brute, se você não tem programação de brute, se você usa só os brute aceso ou apagado, ou só dá ataque com brute, estrobo, às vezes que você tem muito comando randômico, ainda você pode se dar o luxo de programar, de clonar na linha, assim, clonar tipo de grupo para grupo, certo? Na sequência. Agora, se você tem realmente alguma coisa elaborada, ó, não fica legal você clonar na sequência, beleza? Daí, eu vou mostrar o último exemplo para vocês agora. Ó, esse daqui até ficou legal, por quê? Porque aqui é uma passagem. Então, tem efeito que vai ficar bom. E é esse tipo de efeito que confunde um pouco a cabeça de quem vai clonar. Porque quando pega efeito simples desse, ele parece que funcionou, certo? Porque ele é um efeito de passagem. Mas quando você tem direita e esquerda, quando você tem efeitos como esse daqui, ó, ele já não fica legal. Beleza? Olha lá no 3D. A gente está clonando o chão com o teto, tá vendo? Não está ficando legal. Agora, lembra que eu falei para vocês que quando você clona errado, você pode clonar por cima, em vez de tirar o clone? É o que está acontecendo, é o que eu vou fazer aqui agora, esse exemplo. Só que agora o que eu vou fazer? Agora eu vou escrever a linha toda, para clonar tudo de uma vez só. Quando você começar a ter manha no clone, você vai poder fazer isso, clonar de uma vez só. Então eu vou vir aqui, ó. Vou ter que escrever, né? O comando não vai funcionar. Clone Feature. Daí eu vou 101 true 105. Daí eu vou ter que pular o 106 e 107. Eu coloco mais, ó, o mais,
Daí eu vou vir do 108 ao 112. Et daí, agora, isso daqui tudo era para pegar essa linha. Daí aqui eu posso fazer uma linha só, porque eu já pulei o que eu não quero clonar aqui. Então aqui eu posso fazer uma linha só. 301 through 310. Então, aqui eu vou direto porque não tem o salto aqui de aparelho. Vai abrir a tela de clonagem, certo? Você dá uma conferidinha, mas você vai ver que está certo, ó. Quando chega no 105, 305, daí vai pular lá para o 108, vai continuar na sequência. Prepare, tirou o layout, clone e merge. Opa, daí eu estou com o clone errado, eu tenho que dar overwrite, porque o merge ele pode deixar algum vestígio que eu não quero. Então eu dou um overwrite. Ó. Agora ficou certinho minha clonagem, entendeu? Voltou a ser simétrico, ó lá. Esse daqui que tá sozinho aqui é a posição que tá ruim, tá vendo? Aqui tem um xizinho, tá vendo? Tem uma posiçãozinha torta aqui. Dá um off-off. Aqui, ó. Quando eu chamar o chão aqui, ó. Ó, tem uma posição torta aqui, tá vendo? Por isso que não tá simétrico o efeito. Frente. Tap. DJ. Deixa eu arrumar essa posição. Eu tava dando aula. E acabei estragando a posição. Vou colocar no default ela aqui. Agora. Pode ver que vai vir certinho o efeito, tá vendo? Se eu pegar os outros efeitos, ó. Ó. A passagem do vermelho, tá vendo? E aqui a cena criada, tá vendo? Então a gente tem tudo clonado perfeitamente, tá? Ó, vou pegar e vou fazer uma clonagem. Eu já vou mostrar duas coisas numa só. Copy, copy, feature. 101, true. 112, eu vou pegar todos de propósito. Et, 301, true, 310. Tá vendo, ó? Pode ver que tem essas linhas brancas. Essas linhas brancas querem dizer que você tem aparelho desse lado assim, aparelho que você está tentando clonar, porém você não tem aparelho suficiente desse lado. Então você tem mais fornecedor do que recebedor, entendeu? Ó, recebedor, será que existe essa palavra? Acho que não, né? Vamos lá. Copy, copy, feature. Eu vou colocar do 101 ao 106. Et. Agora eu vou colocar todos. 301, true, 310. Ó, quando você tem essa linha preta, quer dizer que você tem mais dos fornecedores do que de quem vai receber. Daí, só que a diferença é, quando é o contrário, ele deixa em branco, ou seja, porque você não tem aparelho para receber, então não tem o que fazer. Quando é dessa forma, o que ele faz? Ele começa a repetir a sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí ele vai pegar 1, 2, 3, 4, até completar. Então ele vai repetir a sequência. Então você tem que tomar cuidado quando você vê a linha preta e quando você vê a linha branca, você fica esperto para você poder estar fazendo a sua clonagem certa. Beleza? Voltando, agora, ó, copy, copy, feature. 101, true. 110, et. 301, true. 310. Entrei, tá tudo corretinho. Prepare, eu não vou tirar o layout. Quando eu der o clone, vou dar um merge, ó o que vai acontecer. Ó, o layout vai se sobrepor, porque você clonou o layout também. Então ele sobrepõe um pouquinho do lado assim, ó, para você conseguir enxergar os dois, mas você perde o seu layout.
Então, se você não fez o layout ainda, beleza. Agora, se você já fez o layout, por isso que a gente trava o layout. Da mesma forma, os grupos também, quando você clona, você escolhe se você quer clonar o grupo ou não. Mais uma vez falando, eu tenho no meu curso, deixa eu abrir aqui, Copy Feature 101 at 102, please. Ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Quando você dá o prepare, você pode escolher a sequência que você quer clonar, certo? Se você não quer clonar a sequência, você pode escolher o grupo que você quer clonar. Se você não quer clonar grupo, ó, você pode escolher os presets que você quer clonar, os Word que você quer clonar, os efeitos que você quer clonar. Você consegue escolher tudo, certo? E se você clonou errado, aconteceu isso com você, e você quer voltar ao clone, a melhor forma de você voltar ao clone nesse caso é dando realmente o ops. Porque daí você tira a clonagem. Porque se você clonou errado e clonou o layout errado também, se você der o replace, ele vai limpar, mas você não vai arrumar o seu layout. Você vai ter que arrumar na mão o seu layout. Então o ops ele fica é uma forma correta aí de você voltar ao clone errado que você fez. Beleza? Galera, a gente está finalizando aqui, terminando o nosso curso básico de estrada. Fico muito feliz, muito contente de ter passado esse curso 100% para vocês, certo? Esse curso foi ou de graça para algumas pessoas que ganharam patrocínio, ou muito barato, a preço de custo, para algumas pessoas que ajudaram a patrocinar o próprio curso, mas o curso teve um custo bem baixo, bem reduzido. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, vocês tenham aprendido. Pelos comentários que a gente tem nos grupos aí, nos grupos, ou então no própria linha de comentário do YouTube, eu vejo que vocês gostaram. Fico muito feliz com isso, certo? Então é o seguinte, quem quiser aprender parcial, me chama no particular, vê a data de lançamento desse vídeo, certo? E soma um mês. Nos primeiros 30 dias, após o lançamento desse curso, eu vou estar enviando para você os links de parcial, certo? Você me pede, eu mando o link de parcial. O vídeo de erro que eu prometi, vocês também me pedem, vai estar incluído esse vídeo de erro, vai estar incluído os vídeos de parcial e vai estar incluído um vídeo avançado de clonagem, certo? Tudo isso de graça, você não vai ter que pagar nada, você só vai ter que conversar comigo no Instagram ou no YouTube, ou no WhatsApp. Meu Instagram tem aí nos comentários, @xuxapxl, e meu WhatsApp tem aí no final desse vídeo, ou então também na parte de descrição, certo? Na página principal também do meu YouTube você consegue achar meu Instagram. Então, se comunicar comigo você consegue. Então, dentro de 30 dias, quem se comunicar comigo vai estar recebendo aí o vídeo de parcial, vai estar recebendo aí esse vídeo de erro, certo? Se você não quiser falar comigo, também é só entrar no canal e procurar. Só que eu tenho 400 vídeos lançados, então é bastante vídeo aí para você dar uma peneirada, mas você consegue achar aí. Inclusive, você consegue achar um parcial avançado que também está de graça no canal. Sabe? Se você tiver curiosidade, tem vídeos eu fazendo parcial em, em aula, ou seja, peguei um show de verdade de um aluno e fiz o parcial no show dele. Então tem bastante coisa interessante aí, é só vocês ir procurar. Se você se interessou por Grande MA e quiser fazer o curso completo, é o momento de você me procurar também. Fala que você viu o básico de estrada, que você vai ganhar um desconto. Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.